Boa tarde. O meu grupo, eu e o Matheus, nossa experiência hoje é uma experiência um pouco peculiar, um pouco diferente. Vamos contar uma experiência ocorrida na propriedade do Matheus, onde ele trabalhou, né, como um agente de extensionista fazendo a ligação entre a propriedade e a universidade e os conhecimentos adquiridos por ele. Eh, a nossa experiência hoje tem como título a implantação do capiaçu, trazendo o conhecimento para dentro de casa. Então, como já dito anteriormente, a propriedade escolhida foi a propriedade do Matheus. É uma propriedade que fica localizada na cidade de Viçosa, na zona da Mata Mineira, que é uma cidade próxima a Ponte Nova, Ubá, Muriaé. O bairro onde a propriedade fica, o sítio do pai do Matheus fica, é o bairro da Violeira. A Violeira é um bairro urbano rural, né? Então, possui pequenas propriedades, como sítios, e também possui apenas casas que são urbanas, totalmente urbanas, sem nem um quintal, nem um pedaço de terra para cultivo. É interessante dizer também que mesmo as propriedades, os sítios que possuem lá, não costumam ter muito agricultor mesmo. Às vezes eles cultivam para sustento da propriedade, sustento da família, porém, que trabalha nessa vertente de agricultor não possuem quase nenhum. Aqui podemos ver onde fica localizado o sítio, é próximo à comunidade quilombola do Buiaé, né? E aqui temos o mapa da propriedade. Aqui podemos ver toda a propriedade do Matheus. A propriedade do pai dele possui aproximadamente 9 hectares, onde desses 9 hectares, ele, o Matheus, né, ele é um aluno do curso de agronomia da Universidade Federal de Viçosa, e ele quis pegar esses conhecimentos que foram adquiridos, né, até o momento, a partir de muitos períodos de aula, de vários estágios, em vários departamentos que ele participou, e trazer para casa a implementação do capiaçu. Para quê? Isso porque ele possui alguns animais, né, gado, e ele precisava fazer uma silagem para o trato desses animais na época das secas. Assim, ele resolveu a escolha do capiaçu, se deu também porque é uma cultura mais barata que o milho atualmente, e produz uma silagem de excelente qualidade, com todos os nutrientes necessários para os animais, né? E o que ele fez? Ele pegou, teve a ideia, conversou com seu pai e tentou mostrar ao seu pai o ponto de vista, como seria implementado, qual eram as suas ideias, né? O local. Esse local, por exemplo, é um local que sofre muito com enchente, com alagamento. Então, ali já teve algumas culturas, como milho, como feijão, só que como ele sofre com esse alagamento, a época de cultivo tem que ser analisada, a cultura, né, o capiaçu é uma cultura que tem um crescimento rápido, inicial rápido, e ele também suporta um pouco mais esses solos mais encharcados que outras culturas, como o feijão, por exemplo. E a partir disso, ele conseguiu uma área lá de 1,5 hectares para montar esse experimento do capim. Um fator importante é destacar que, geralmente, os produtores rurais, eles têm um pouco de dificuldade em aceitar conselhos de pessoas mais jovens, às vezes de familiares. Então, essa quebra de resistência que ele conseguiu foi muito importante, porque conseguiu um pedaço de área para montar um experimento e colocar em prática todos os seus conhecimentos é muito importante, é muito bom também. Olá pessoal, eu sou o Matheus, eu sou aluno de 8º período do curso de agronomia
Como relatado pelo Hugo anteriormente, esse processo se deu devido a uma troca de conhecimento, a troca de experiência entre mim e meu pai. Meu pai é uma pessoa nascida e criada no campo, que tem a sua vivência como sua principal escola. Por isso, ele sempre utilizou aqui em casa capim e cana para poder tratar das criações na época da seca. Só que visto o potencial do capim-açúcar, um capim desenvolvido na Embrapa, é um excelente programa de extensão que a gente tem aqui no nosso país, eu sugeri a ideia para ele da gente preparar, fazer essa área com capim-açúcar, porque é um capim de ciclo em torno de 110 dias, e com isso você consegue fazer hoje, atualmente, 2 cortes bem feitos nele, e um terceiro corte que fica na época da seca um pouco menor. Conversando com os meus professores da área de agronomia, principalmente o professor Chico de Daninhas e o professor Gustavo de manejo e conservação do solo, por ser uma área de enchente, eu recorri a esses professores. No caso, o Gustavo me orientou como devia ser o preparo do solo, e o professor Francisco me orientou a como conduzir essa área, principalmente na parte de dessecação, porque ele já tinha sido utilizado com outras culturas. Aqui a gente pode ver o preparo que foi feito no solo, é uma foto que eu tirei nos dias da gradagem, quando foi realizada a quebra da estrutura, como o professor mesmo me orientou, por ser um solo que sofreu com a enchente, a compactação foi grande, aí foi preciso fazer a gradagem. Como aqui o Hugo também relatou, na nossa região não temos um grande forte na agricultura, principalmente nessa região aqui pequena, onde a maioria das pessoas são sitiantes. Portanto, eu tive que ir atrás do implemento alugado, que é muito comum aqui na região. O auxílio aqui, ó, a gente pode ver a outra foto, e a gente conseguiu, graças ao auxílio da UFV, ir retirando as dúvidas com professores para poder plantar. E o Hugo comentou um pouco sobre a resistência dos produtores. Sim, é uma resistência muito grande. Por quê? Porque, como eu mesmo mencionei antes, as pessoas mais velhas que nasceram e foram criadas no campo possuem a sua escola, eles aprenderam ali, na prática. Então é um pouco difícil para eles aceitar que algumas pessoas, principalmente os mais jovens, cheguem querendo impor um novo método de trabalho. Como eu mencionei anteriormente, meu pai utilizava cana, milho. É diferente chegar agora e procurar uma tecnologia nova com menos mão de obra, que é uma coisa que está muito, 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 extremamente em falta no campo, que é a mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada. Então é interessante, até para os colegas que são filhos de produtores, a gente estudar, adquirir esse conhecimento e depois levar para uma troca junto com os nossos familiares, parentes e amigos. A aração foi feita também com maquinário alugado. Vocês podem ver na foto a quantidade de matéria orgânica presente nesse solo, vocês conseguem ver a parte mais escura. A correção de acidez, que foi a utilização do calcário. Podemos ver também que vale ressaltar também que o plantio do capim-açu é feito em sulcos, que é o mais adequado. Aí o plantio você faz com 80 centímetros de distância entre os sulcos. Normalmente é a roda do trator, os produtores falam no linguajar deles. Aí você coloca de 3 a 4 mudas por metro, por sulco, por metro. Isso varia muito, já vi na literatura também, o pessoal falar, colocar menos. Isso vai de acordo com a densidade que você quer, se você quer produzir mais área foliar ou mais matéria seca também.
Quando o capim atinge 110 dias, como eu mencionei, é a hora de fazer o corte dele. Assim, eu tive que. Agora vamos para falar um pouco mais sobre como foi a conversa. Eu tive que explicar para meu pai que é mais adequado você trabalhar desse jeito, porque fica mais barato, mais em conta no aspecto tanto da gente mesmo, do ciclo de família em geral. E foi muito bom, além disso, porque, como eu mencionei, a gente são muito sitiantes aqui. Os vizinhos passavam, viam, ficavam curiosos, queriam saber o que estava acontecendo. E foi aí que eu consegui explicar, até mesmo para o meu tio, que mora aqui do lado, que é uma cultura que ele cria carneiros lá, que seria interessante para ele também fazer uma silagem desse capim, que você consegue fazer duas silagens. A produtividade esperada hoje, se você tem um bom trato cultural, é de 40 toneladas por hectare. Claro que o milho também seria excelente, mas o milho é uma cultura um pouco mais exigente, que precisa, se você usar uma tecnologia com Roundup, para lagarta. O capinhaçu não, o capinhaçu hoje a gente não tem problema com ele. É simplesmente você fazer uma boa adubação, plantio, a boa adubação de cobertura, como eu perguntei ao professor Chico da Daninhas, que eu tinha dúvida a respeito de controle de daninhas, ele me explicou que como o capim cresce muito adensado, você não vai precisar controlar, ele mesmo vai fazer o controle natural. O que isso significa? A gente não precisou fazer a utilização de defensivos agrícolas. E é muito bom porque é um capim que a minha família utiliza, meus amigos podem chegar aqui, podem entrar no curral, manusear, que eu tenho a certeza que não vai fazer mal para ninguém. Aqui a gente pode ver os animais como ficam bonitos, bem tratados, porque eles não passaram necessidade. Claro, juntamente, além do capim, você tem que fazer, colocar no coxo um concentrado e tudo, só que fica muito mais fácil a utilização desse. Vale ressaltar também que, como benefício direto dessa experiência, foi a propriedade do Matheus, né, do pai dele, porém, como benefício indireto, teve inúmeros benefícios, como o próprio Matheus já disse. É o tio que precisa de uma silagem também de um custo-benefício melhor, que também supra as necessidades dos carneiros, é os vizinhos que ficam curiosos, né? E o pai explicando, meu filho que é estudante, está fazendo um experimento, então atraia a atenção dos vizinhos que posteriormente possam aderir também a essa nova prática. E também o meio ambiente, como o Matheus disse, é muito menos defensivos agrícolas utilizados, porque o capim cresce mais rapidamente. Então, a propriedade, né, os bois consomem um capim, que você tem certeza que ele é todo preparado, é um capim que não tem residual agrotóxico nem nada. Então, como um benefício indireto, engloba bastante pessoa, bastante pessoas. E seria isso, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Até mais. Até mais.